Imagine por um instante. O que você faria se a sua busca pela verdade te levasse a desafiar tudo o que você conhece? Se para encontrar a liberdade, você precisasse admitir que ela, talvez, não exista da forma como sempre te disseram? Spinoza viveu essa jornada, e a cada passo ele revolucionou o pensamento humano. Baruch Spinoza, um nome que ecoa coragem e intelecto, certa vez nos disse: a paz não é a ausência de guerra, é uma virtude que nasce da força da alma. Mas como alcançar essa força em um mundo que parece cada vez mais caótico, onde a busca incessante por felicidade nos deixa muitas vezes mais vazios do que satisfeitos? Estima-se que 60% das pessoas, em algum momento de suas vidas, se sentem perdidas ou sem propósito. Spinoza, há mais de 3 séculos, nos oferece um mapa para navegarmos essa complexidade existencial. Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos maiores filósofos da história, para desvendar a filosofia de Spinoza em 5 conceitos essenciais. Prepare-se para uma jornada que vai desconstruir suas certezas e te convidar a ver o universo, Deus, a mente e a sua própria liberdade sob uma luz completamente nova. Se você está pronto para questionar e expandir sua mente, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas reflexões filosóficas. Muitos filósofos antes de Spinoza debateram sobre a dualidade que parece habitar nosso universo: mente e corpo, Deus e mundo. Como essas duas realidades, tão distintas, poderiam interagir? Como um pensamento imaterial pode mover um corpo físico? Esse era o grande problema. Spinoza, com sua mente brilhante, não aceitou essa divisão. Para ele, essa separação era uma ilusão, uma falha em nossa compreensão fundamental da realidade. Spinoza nos apresenta um conceito revolucionário: a substância única. Para ele, existe apenas uma única realidade, infinita e eterna, que é a causa de si mesma. E essa substância é o que ele chama de Deus, ou natureza. Deus sive natura. Isso significa que Deus não é um ser transcendente, um criador distante que existe fora do mundo. Não. Para Spinoza, Deus é o mundo. Deus é a natureza em sua totalidade, com todas as suas leis, fenômenos e seres. Pense nisso. Não há nada fora de Deus ou da natureza. Tudo o que existe, você, eu, as estrelas, as leis da física, as emoções, os pensamentos, são modificações ou modos dessa única substância. Não somos criações separadas de um Deus externo, mas partes integrantes e expressões dessa realidade divina e infinita. É como se a substância fosse um oceano imenso, e nós, as ondas que se manifestam nele. Não somos separados do oceano. Somos o próprio oceano em uma forma particular. As implicações dessa ideia são profundas. Se tudo é parte de uma única e mesma realidade divina, então não há hierarquia, não há distinção fundamental entre o sagrado e o profano, entre o natural e o sobrenatural. Tudo é intrinsecamente divino. Isso nos convida a uma reverência profunda pelo mundo como ele é, e a reconhecer a interconexão de tudo que existe: a doença, a saúde, a alegria, a tristeza, o bem, o mal. Tudo faz parte da manifestação dessa substância única, seguindo leis necessárias. Você já parou para pensar o que significaria viver em um universo onde cada folha, cada pedra, cada pensamento é uma expressão de algo tão grandioso e fundamental quanto a própria divindade? Spinoza nos convida a dissolver as fronteiras que criamos em nossa mente e a abraçar a totalidade. No capítulo anterior, Spinoza nos introduziu a ideia revolucionária da substância única, Deus ou natureza. Agora precisamos entender como essa substância se manifesta, e mais especificamente, como a mente e o corpo se encaixam nessa visão unificada. Para Spinoza, a mente e o corpo não são entidades separadas que interagem, como uma alma que comanda um corpo,
mas sim atributos paralelos da mesma substância. Imagine uma moeda. Ela tem duas faces, certo? Você não pode ter uma face sem a outra, e elas são inseparáveis da moeda em si. Para Spinoza, o corpo é uma expressão da substância sob o atributo da extensão, tudo aquilo que ocupa espaço, que é físico. A mente, por sua vez, é a mesma substância, mas expressa sob o atributo do pensamento, tudo aquilo que é ideia, consciência. Eles são simplesmente duas maneiras diferentes de conceber a mesma e única realidade. Spinoza argumenta que a ordem e a conexão das ideias são as mesmas que a ordem e a conexão das coisas. Isso significa que, a cada movimento do seu corpo, corresponde uma ideia na sua mente, e vice-versa. Não é que sua mente causa seu corpo a se mover, ou seu corpo causa sua mente a pensar. Em vez disso, ambos são manifestações simultâneas e paralelas da mesma substância. É uma harmonia pré-estabelecida, não por um planejador externo, mas pela própria natureza intrínseca da substância. Pense no seu dia a dia. Quando você decide levantar da cadeira, um evento físico, não há uma mente separada puxando os fios do seu corpo. Spinoza diria que essa decisão de levantar e o ato físico de levantar são dois aspectos da mesma modificação da substância. É por isso que não precisamos de uma ponte entre mente e corpo. Eles são, na sua essência, inseparáveis e coexistentes. Essa compreensão tem um impacto profundo na forma como vemos a nós mesmos. Não somos uma batalha constante entre o espírito e a matéria, ou uma mente prisioneira de um corpo. Somos, em nossa totalidade, expressões da natureza. Entender isso pode nos ajudar a abraçar nosso corpo não como um obstáculo à nossa mente, mas como uma parte integrante e expressiva de quem somos. É um convite a reconhecer a dignidade e a inteligência inerente tanto ao nosso pensamento quanto à nossa existência física. Se tudo é parte de uma única substância, agindo de acordo com suas leis internas, onde entra a liberdade? Spinoza nos apresenta uma visão que pode parecer, à primeira vista, bastante contra-intuitiva e até um pouco assustadora. A ideia de que o livre-arbítrio, como comumente o entendemos, é uma ilusão. Para Spinoza, tudo no universo é determinado por causas. Assim como uma pedra, ao ser lançada, segue uma trajetória determinada pelas leis da física. Nossas ações e nossos pensamentos também são resultados de cadeias causais. Ele argumenta que nos sentimos livres porque estamos cientes de nossas ações e desejos, mas somos ignorantes das causas que nos determinam a desejar e agir. É como a pedra que, se tivesse consciência, pensaria que está livremente voando, sem saber que sua queda é imposta pela gravidade. Mas se não há livre-arbítrio no sentido tradicional, somos meros autômatos? De forma alguma. Spinoza nos oferece uma definição de verdadeira liberdade, que é profundamente libertadora. A liberdade não é a capacidade de agir sem causa, mas sim a capacidade de agir a partir da nossa própria natureza racional, compreendendo as causas que nos afetam e agindo de acordo com a necessidade interna, e não compelidos por forças externas ou por nossas paixões. Pense nas suas paixões, o medo, a raiva, a inveja, a tristeza. Para Spinoza, essas emoções são o que ele chama de afetos passivos ou servidão. Quando somos dominados pela raiva, por exemplo, não estamos agindo livremente, mas sendo movidos por uma causa externa, o evento que nos irritou, ou por uma inclinação interna que ainda não compreendemos. Somos como marionetes cujos cordões são puxados por essas paixões. A verdadeira liberdade, então, emerge quando nossa mente, através do conhecimento, se torna a causa adequada de suas próprias ações e emoções. É quando, em vez de sermos levados por impulsos irracionais, passamos a compreender as causas de nossos afetos e a agir a partir da razão. Isso não significa suprimir as emoções, mas entendê-las, transformando paixões passivas em ações ativas que aumentam nosso poder de existir e de agir.
É um processo de autoconhecimento profundo, onde a razão nos capacita a responder ao mundo de forma mais inteligente e eficaz, em vez de apenas reagir. Você já se sentiu preso por uma emoção, incapaz de agir de outra forma? Spinoza nos convida a transcender essa servidão, não pela negação, mas pela compreensão. A liberdade não é a ausência de determinação, mas a autodeterminação pela razão. Se a verdadeira liberdade em Spinoza reside na compreensão racional das causas que nos afetam, qual é o objetivo final dessa jornada de autoconhecimento? É aqui que chegamos ao conceito do amor intelectual de Deus, amor intellectualis Dei, o ápice da filosofia spinozana e o caminho para o que ele chamou de beatitude, uma espécie de felicidade suprema ou serenidade. Para Spinoza, quanto mais compreendemos a substância única, a Deus ou natureza, e quanto mais entendemos que somos parte dela e que tudo o que acontece segue suas leis necessárias, mais nos libertamos das ilusões e das paixões que nos perturbam. O conhecimento não é apenas poder, é também a chave para a alegria mais profunda. Quando alcançamos um entendimento claro e distinto da realidade, quando vemos as coisas sob a perspectiva da eternidade, subespécie aeternitatis, nossa mente se une à ordem universal. Esse amor intelectual não é uma emoção no sentido comum, não é um amor com expectativas ou exigências. Não é amar Deus por medo de punição ou esperança de recompensa. É um amor que nasce da compreensão pura. É a alegria que surge de entender a necessidade e a perfeição da natureza. É amar a Deus porque Deus é a própria realidade. E ao compreendê-lo, estamos de fato compreendendo a nós mesmos e o nosso lugar no cosmos. Imagine a sensação de entender um teorema complexo ou de ver a beleza intrínseca de uma lei da física. Há uma alegria profunda e tranquila que vem desse conhecimento. O amor intelectual de Deus é essa alegria multiplicada ao infinito, pois se trata de compreender a totalidade da existência. É uma serenidade que transcende as vicissitudes da vida, porque a mente que compreende a necessidade não se aflige por aquilo que não pode ser diferente. A salvação, em Spinoza, não é um evento pós-morte ou uma recompensa em um paraíso distante. É um estado de espírito que se alcança aqui e agora, nesta vida, através da sabedoria. É a libertação do medo, da inveja e da tristeza que nascem da ignorância de como o mundo realmente funciona. Ao invés de buscar a felicidade em conquistas externas ou na satisfação de desejos transitórios, a beatitude spinozana é um estado de contentamento que emerge da harmonia da nossa mente com a ordem racional do universo. Você já experimentou a paz que vem de uma compreensão profunda, de um momento de clareza onde tudo parece fazer sentido? Spinoza nos mostra que essa experiência não é um acidente, mas um caminho a ser cultivado. Compreender a substância única, a paralelidade entre mente e corpo, a verdadeira liberdade através da razão e o amor intelectual de Deus, nos leva naturalmente à questão final. Como devemos viver? A filosofia de Spinoza culmina em uma ética que não se baseia em dogmas ou recompensas divinas, mas na própria natureza da realidade e na busca do nosso bem mais elevado. Para Spinoza, uma vida ética não é seguir um conjunto de regras externas impostas por uma autoridade. É, antes de tudo, uma vida que busca aumentar nossa potência de agir, nossa capacidade de existir e de nos relacionar com o mundo de forma mais eficaz e alegre. Essa potência é aumentada quando agimos pela razão e diminuída quando somos dominados pelas paixões. Uma ação é considerada boa se nos aproxima de um estado de maior compreensão e alegria, e má se nos afasta disso. A ética spinozana nos convida a agir com base no conhecimento. Se compreendemos que todos os seres são modos da mesma substância e que todos operam sob as mesmas leis da natureza, então a empatia e a cooperação surgem naturalmente. É racional desejar para os outros o que desejamos para nós mesmos.
Porque, em um nível fundamental, somos todos interconectados. O bem do outro é, em última instância, o nosso próprio bem. Isso significa que a culpa e o pecado, como entendidos por muitas tradições, não têm lugar na ética de Spinoza. Ele não nos culpa por nossas paixões ou erros. Ele nos convida a compreendê-los e a trabalhar para transformá-los através do conhecimento. Não se trata de suprimir quem somos, mas de nos tornarmos mais autênticos, mais ativos, em vez de passivos. Na convivência, a razão nos leva à tolerância e à busca por sociedades que promovam a paz e o bem-estar de todos. Se entendemos que a diversidade de opiniões e a variedade de afetos são expressões naturais da substância, somos menos propensos a julgar e mais inclinados a compreender. Spinoza defendia a liberdade de pensamento e a democracia como formas de governo que permitem o florescimento da razão e a busca coletiva da beatitude. Em vez de focar no que deveríamos ou não deveríamos fazer, Spinoza nos pergunta: o que nos faz mais potentes? O que nos aproxima de uma compreensão mais clara da realidade? A resposta é sempre a busca do conhecimento, a ação racional e a união com a natureza. É uma ética que nos convida a sermos não apenas bons, mas verdadeiramente sábios. Nossa jornada pelos 5 conceitos essenciais da filosofia de Baruch Spinoza chega ao fim, mas a verdadeira aventura está apenas começando. Vimos que Spinoza desafiou as fronteiras do pensamento de sua época, apresentando-nos uma substância única, onde Deus e natureza são um só. Compreendemos que mente e corpo não são inimigos, mas atributos paralelos de uma mesma realidade, manifestações inseparáveis de quem somos. Descobrimos que a liberdade não é fazer o que se quer, mas sim a poderosa capacidade de dominar nossas paixões através da razão, agindo com base no conhecimento das causas. E ao final dessa jornada de compreensão, Spinoza nos revelou o amor intelectual de Deus, a beatitude que nasce da pura alegria de entender a ordem intrínseca do universo, libertando-nos do medo e da tristeza. Por fim, sua ética nos mostra que viver em harmonia é uma consequência natural da razão e da compreensão de que o bem do outro é o nosso próprio bem. A filosofia de Spinoza não é apenas um sistema de ideias complexas. É um convite radical para transformar a nossa forma de ver o mundo e de viver nele. Ele nos ensina que a insatisfação e o sofrimento muitas vezes vêm da nossa ignorância sobre a verdadeira natureza das coisas. Mas, ao buscar o conhecimento e a razão, podemos transcender a servidão das paixões e alcançar uma paz e uma alegria duradouras, uma verdadeira potência de vida. E você, está pronto para mergulhar ainda mais fundo na sua própria natureza e na natureza do universo? Como esses conceitos de Spinoza ressoam em sua vida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se este vídeo te fez refletir, curta-o, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuarmos nossa jornada filosófica juntos. A verdadeira sabedoria nos aguarda.